Não, houve um erro aqui, eu vou voltar porque eu citei a bibliografia errada. Aham. Tá? Na verdade, essa questão do que está escrito assim, eu vou até ler um pedacinho aqui, porque eu achei, não é do livro do Rasputin. Eu li tanta coisa que eu misturei. É desse livro aqui, do China Meirelles, Revolução Russa, né? Outubro, História da Revolução Russa, da editora Boitempo, né? E China Meirelles, inclusive, é um escritor de ficção científica, mas também fez essa história da Revolução Russa. O Ó, nome dele é então, China, ele tá falando sobre a Revolução Russa. China Meirelles. Por que que ele não fala sobre a Revolução Chinesa? A piada quinta série. Piada quinta série. Ó, ele fala assim, ó. Quer ver? Eu vou ler um trechinho aqui do livro dele, assim, um parágrafo, ó. À frente, paramentada, o padre Gapon leva uma solicitação ao César. Senhor, diz a súplica, em uma refinada combinação de lisonja e radicalismo, e implora ao paizinho Nicolau que conceda verdade e proteção contra os exploradores capitalistas, né? Então, assim, havia uma essa entidade do Tsar, né, como pai, que eles estavam pedindo proteção contra esses capitalistas que começavam a explorar eles ali enquanto Uhum. trabalhador, né? E é até interessante isso, porque o capitalismo na Rússia nessa época estava no início, né, praticamente Uhum. começando. Na verdade, a pobreza desse pessoal vinha mesmo do próprio regime do Tsar, né? Mas eles identificavam outro causador e não aquele feudalismo que ainda persistia ali. Aham. É, ainda não tinha avançado pro nível seguinte, né? Que é a industrialização e o capitalismo industrial, né? Que é o que muitos países ali, a Inglaterra já estava, a França já estava, a Alemanha já estava, né? Inclusive O Rússia movimentos estava no nível operários. mais parecido com o Brasil, né? É, inclusive os movimentos operários na Rússia, eles sofreram influência direta dos movimentos operários nas fábricas da Alemanha, né? Diretamente. Mas, enfim. Então a gente está falando sobre as revoltas populares, então isso gerou uma série de situações, inclusive o Lenin, ele foi exilado, né, primeiro ele foi para a Finlândia, depois, se não me engano, acho que ele foi para a França, mas ele e outras lideranças, né, por conta dessa radicalização e houveram atentados e tudo mais, e por fim, né, para não nos estendermos muito, senão a gente vai falar só da Revolução. Por fim, houve ali a Revolução de Março, né, que foi a insurreição dos habitantes do campo e das cidades e dos soldados. Naquele momento ali, você tinha o Lenin, né, e todo o pessoal que seguia ali aquela mesma visão do Lenin, eles focavam muito no pessoal das cidades, né, nos operários que estavam ali nesse regime que a gente estava falando agora, que estava iniciando ali uma coisa, porque 80% da população russa era rural, então nas cidades, né, estava iniciando a questão da indústria e tudo mais, o Lenin decidiu focar nessas pessoas, né, no pessoal das cidades, enquanto outros líderes de outras visões dentro do marxismo tentaram focar no campo, mas houve mais sucesso a questão das cidades. Então, ali você não tinha uma coesão, né? Você tinha uma certa separação entre campo e cidade. E por isso que eu falei, né, que ali foi uma insurreição dos habitantes do campo e da cidade, porque todo esse clima de 1905 até março de 1917, ele fez com que as aspirações fossem as mesmas, né? Então se dialogou ali pelo mesmo objetivo. E os soldados, que os soldados eles estavam ali na Primeira Guerra, né, a gente lembra que o foi a Rússia entrou do lado dos aliados, então ela vinha sofrendo diversas derrotas, né, com com perdas gigantes de homens, e os soldados, né, os que não eram oficiais, né, os praças, né, sargento para baixo, eles estavam muito insatisfeitos, né, com os oficiais, porque
como ainda tinha muitos resquícios de era um país absolutista e muitos resquícios de um feudalismo, você tinha ali os oficiais como representantes da aristocracia, né? Então, você via os oficiais fechados entre si, como defensores do czar e do império, e os soldados poderiam até ser defensores do império, mas eles se viam como a ralé, né? Como os trabalhadores, não se viam como iguais ali. Então, eles sabendo do que estava ocorrendo nas cidades, no campo, e viram o que estava acontecendo com eles, né? Toda aquele abuso de autoridade, eles indo morrer indo como bucha de canhão, né? Na verdade, com derrotas vergonhosas, eles se revoltaram também, né? Com números altíssimos de soldados revoltosos. Então essa insurreição, ela obrigou, né, o czar Nicolau II a abdicar. Ele abdica e coloca o irmão dele como sucessor, só que ele também não quer ficar, né? Que é uma furada. Então se cria um governo provisório. Esse governo provisório ele aparca ali tanto os socialistas da facção mais radical, como os que hoje nós entendemos como sociais-democratas, como liberais. Então se fez todo um governo provisório em que todos esses grupos que já eram ativos politicamente, eles tinham ali uma representação. Lembrando, das remediações daqueles conflitos anteriores a 1917, o czar ele aceitou ter um parlamento, né? Só que esse parlamento ele segurava ali as rédeas curtas, né? Ele não dava total poder, como existia, por exemplo, na Inglaterra, né? Em outros lugares que você tinha um rei ou um imperador e você tinha um parlamento atuante. Ele só deu um pouco de poder quando nas segundas eleições, os setores mais conservadores eles conseguiram a maioria. Aí ele concedeu alguns poderes, alguma liberdade assim, mas de resto a Duma, né, que era a Câmara dos Representantes, ela estava bem limitada. Quando da Revolução de Março, aí sim, né, aí não tinha mais o czar, então esses poderes foram se ampliando. Entra nisso também a questão dos sovietes. Os sovietes são o quê? São as assembleias, né? Então, já existia, antes dos bolcheviques tomarem o poder, já existia a questão dos sovietes nas cidades, nas fábricas, né? Já se discutia isso, já colocava alguma coisa em prática. Porém, muito disso a gente vai ver a prática mesmo só na Revolução de Outubro, que é novembro no calendário juliano, né? Mas o gregoriano é outubro. Quer comentar alguma coisa, Edgar, que eu falei? Então, essa foi um período bem conturbado, né? Na verdade, uma das forças políticas aí conseguiram... O czarismo estava a monarquismo estava em decadência, né? E as forças políticas que disputavam aí também não conseguiram manter o poder, né? Essa questão da representação parlamentar, ela é bem interessante também, que dá para a gente fazer paralelos com o Brasil, né? Porque aqui também o imperador tinha o poder moderador, então você não tinha um parlamentarismo, na verdade, né? Porque o czar, assim como o imperador no Brasil, podia, em última instância, se quisesse até dissolver o parlamento, né? O Dom Pedro II nunca fez isso, mas o Dom Pedro I fez, né? Então, nunca chegou a ser um nível de monarquias democráticas, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, né? Onde quem governa de verdade é o primeiro-ministro, né? Então, se mantinha esse governo absolutista. E como acontece... a questão do governo absolutista é que a partir do momento em que a nação entra, por exemplo, que nem a Primeira Guerra Mundial, uma guerra com enormes perdas, aquele governo acaba sendo responsável por todas essas perdas, né? E o que acontece nesse período é justamente as grandes perdas russas por fato dela estar travando uma guerra contra nações industrializadas, sendo uma nação não industrializada.
E como o Vitor gosta aí muito de lembrar da Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial isso não vai ocorrer porque devido ao regime, né, que vai ser implantado justamente após a Guerra Civil, né, os comunistas vão dar uma grande importância à industrialização da Rússia, né? Então, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a Rússia é uma nação industrializada, tanto que depois vai ser a segunda maior potência do mundo, vai disputar ali com os Estados Unidos, mas porque começa esse processo de industrialização ali após a subida ao poder dos comunistas.